Nessa terceira e última videoaula, nós vamos cruzar o conhecimento adquirido nas duas primeiras aulas para fazer uma imagem. Vamos inserir, primeiramente, um círculo na cena. Antes de dar seguimento à imagem, vou explicar o funcionamento da ferramenta Zoom e do deslocamento da área de trabalho enquanto a gente desenvolve o desenho em questão. Para que você dê menos zoom, corra com a seta do mouse até a ferramenta de zoom. Em seguida, abrirá um novo conjunto de ícones na parte superior da área de trabalho. Se você quiser reduzir o zoom, pressione no ícone correspondente a ele. Caso você queira ampliar a imagem, clique no outro ícone com um sinal positivo. Ou seja, o ícone de zoom com sinal positivo é mais, o de menos é menos zoom. Caso você queira deslocar a área de trabalho, leve a seta do mouse mais ou menos até o centro dela, pressione no scroll, na bolinha do mouse, na esfera, na roda do mouse, e com a rodinha pressionada, movimente o mouse. Conforme você movimentar o mouse, o deslocamento da área de trabalho vai responder a ele. Novamente, para deslocar a área de trabalho, pressione a roda do mouse e, com ela ainda pressionada, movimente o mouse até a posição que você deseja. Vamos aproximar aqui para continuar o desenho agora. Criada a esfera, vamos alterar as propriedades de pintura dela. Primeiro de tudo, precisamos selecionar o objeto em questão. Vamos até as propriedades de preenchimento. Alteramos o tipo de pintura para gradiente radial, uma outra opção que não foi explicada anteriormente. Vamos editar as cores. Deixando um pouco mais escuro. E criando uma linha que vai margear o objeto através da pintura de traço. Criamos este traço e deixamos ele com vermelho um pouco mais escuro que o extremo deste círculo. Agora nós vamos criar um brilho nessa esfera. Para criar o brilho, necessitaremos de operações booleanas para subtrair o objeto, fazendo com que ele tome aspecto de um reflexo mais claro. Como fazer isso? Primeiramente, vamos copiar essa esfera, lembrando sempre que selecionamos o objeto antes de fazer qualquer operação, pressionando Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar. Essa esfera deverá ser branca. Vamos deslocar ela até mais ou menos o centro da que está abaixo, ir na propriedade de pintura, de preenchimento do objeto, remover o traço externo, fazer com que a pintura fique lisa e pintando a esfera de branco. Agora nós vamos centralizar essa esfera no meio dessa. Selecionamos as duas, seleciona-se uma, pressiona-se Shift e seleciona-se a outra. Ou seja, se eu apenas selecionasse uma e em seguida a outra, as duas não seriam selecionadas. Eu selecionei uma, pressionei o Shift e com Shift ainda pressionado, cliquei na outra esfera. Vou neste ícone de alinhar e distribuir objetos, pressiono, centralizo no sentido vertical e centralizo no sentido horizontal. Agora que vem a operação booleana. Para fazer ela, lanço mão primeiro da ferramenta de desenho de curvas e linhas retas. Com esse desenho
selecionado, pressiono o Shift e seleciono a esfera que está sobre a outra. Vou aqui em caminho, no menu, e seleciono diferença. Perceba que esta área foi subtraída dessa. Novamente, seleciono os dois objetos. Lembrando que para selecionar, pressiona-se sobre um, seleciona um, pressiona Shift, seleciona outro. Vou em caminho e seleciono diferença. Agora eu vou pintar essa esfera com a ferramenta gradiente. Arrasta até embaixo. Lembrando que a ferramenta gradiente foi explicada na aula anterior. Caso você tenha alguma dúvida, é só recorrer a ela. Assim está bom. Eu posso ainda diminuir aqui o tamanho, centralizar um pouco mais. Vou copiar esse desenho, Ctrl C, Ctrl V. Vou fazer com que ele seja refletido apenas no sentido, vamos ver aqui, fica mais fácil. Inverter verticalmente. Perceba que aqui tem a tecla de atalho, que é a tecla V. Caso eu queira inverter horizontalmente, eu pressiono H. Caso eu queira inverter verticalmente, eu pressiono V. Vou ativar pelo menu para ficar mais fácil. E ela é invertida. Retorno a ferramenta de degradê, de gradiente, e altero a propriedade da pintura. Geralmente, fazer esses desenhos é um processo bastante demorado. Existem pessoas que passam dias e dias aprimorando o desenho até ficar na qualidade desejada. No nosso caso, faremos ele da forma mais prática, para que você entenda as ferramentas em si, não que faça o desenho. Vou alterar agora o gradiente desse desenho, jogar ele um pouco mais para cima. E criar um outro elemento aqui, que será o brilho dessa esfera. Existem duas formas de você trabalhar a transparência de um objeto. Uma através do alfa dele e outra através da opacidade mestre, que é este elemento aqui. Perceba que quando eu altero o valor da opacidade mestre, este valor é o mesmo que aparece aqui embaixo, ainda que com uma pequena diferença, porque ele é arredondado. Mas, por exemplo, coloco 87 aqui, aparece 87 aqui. De modo que, se eu quiser editar diretamente, basta eu alterar neste campo, que ele será alterado ali em cima. Vou abaixar bastante o valor para ficar mais transparente. Veja só, caso eu aumente aqui para 90, ele vai aumentar lá. A parte básica da esfera já está pronta. Dando -1, já toma um aspecto mais arredondado e tridimensional. O que eu vou fazer agora é agrupar essas várias partes da esfera em um objeto só. Para fazer isso, eu faço uma seleção de grupo. E para fazer essa seleção, eu movo o mouse até uma extremidade. Pressiono o botão esquerdo do mouse, arrasto até a outra extremidade e solto. Uma vez que foi feito isso, estão selecionados todos os elementos que compõem essa esfera. Para que você agrupe os objetos, você vai no menu Objeto e selecione Agrupar. Se eu selecionar esse objeto e movimentá-lo, perceba que trata-se agora de uma entidade.
Porém, o desenho está um tanto vazio. Vamos inserir mais um elemento para que a cena fique mais composta. Eu vou inserir aqui, logo abaixo, uma esfera, aliás uma elipse, e jogar essa elipse. Veja que ela está na frente do objeto. Eu quero jogar ao fundo desse objeto. Para que eu jogue ao fundo, eu seleciono o objeto e pressiono a tecla End, fazendo com que o objeto seja lançado atrás da esfera. Caso eu queira trazer o objeto para frente, basta pressionar a tecla Home. End para o fim, Home para frente. Vou jogar novamente ao fundo com a tecla End. Este objeto criado será a sombra da esfera. Para que tenha um aspecto de sombra um tanto difusa, nós vamos trabalhar o desfoque desse objeto. Para trabalhar o desfoque, clicamos nas opções de preenchimento, aumentamos o valor do desfoque e perceba que o objeto altera a sua forma, ficando um tanto borrado, desfocado. Deixar a opacidade 100%, desfocar um pouco mais, e temos aí a sombra da nossa esfera. Para que a sombra fique mais agradável aos olhos, vou criar um outro elemento, jogar ao fundo com a tecla End, alterar a cor desse elemento para um tom que mais agradável aqui. Pode ser esta cor, só a título de exemplo mesmo. Agora eu vou criar um outro elemento e jogar bem ao fundo, para fazer uma composição rápida de cena aqui. Nada como uma utilidade prática, apenas para compor. Lembrando-se que para trazer o objeto à frente pressionamos a tecla Home e para jogar ao fundo a tecla End. Está colocada aqui nossa esfera. Se você quiser fazer uma esfera refletida, existe um truquezinho que eu utilizo, que é copiar, Ctrl C, Ctrl V, espelhar ela verticalmente, e aqui entra o pulo do gato. Por exemplo, eu tenho que jogar esta esfera atrás dessa sombra. Se eu pegar essa esfera e pressionar a tecla End, ela irá para trás de todo o desenho. Se eu pressionar o Home, ela virá à frente. Para que eu jogue este elemento um por um atrás de outro, basta pressionar Page Down. Page Down, ela vai para trás um por um dos elementos. Page Up, ela vem para frente, certo? Page Up para frente, Page Down vai para trás. Só que a reflexão não está convincente. Por quê? Porque está aparecendo toda a nossa esfera. Um outro truquezinho é você copiar a cor que você utilizou como piso, usar o degradê, ferramenta de degradê, até um ponto que você acha que fique bom. E aí sim eu vou pegar esse elemento, dar um Page Down e jogar atrás da sombra. Pronto, está criada a reflexão da minha esfera. Por fim, vou escrever um texto aqui para explicar a ferramenta de texto. Esfera, esfera. Mas tem um probleminha. O nome esfera está muito... Vou colocar a cor dele. Está muito vazio. Não há nada de específico nessa palavra esfera. Aqui é uma esfera de rubi. Suponha que nós queremos trocar esse texto para esfera de rubi. Basta eu clicar duas vezes sobre ele e alterar o texto. Ou posso fazer diferente. Uma vez que o texto esteja selecionado, eu venho até essa ferramenta
E, além de alterar o texto, esfera de Rubi, eu posso alterar a fonte dele. Sempre para aplicar o efeito, você tem que clicar aqui na aplicar. Veja que eu selecionei outra fonte, ele alterou ali embaixo. Se eu selecionar outra ainda, ó, aplicar, ele vai selecionar. Posso alterar também o tipo da fonte, ó. Esfera de Rubi e assim por diante. Existem muitas fontes, você pode selecionar a que mais te agrada, aplicar e estará pronto o seu desenho. Aqui está a nossa pequena esfera. O mais importante de todo esse processo é que você entenda bem como funciona o Inkscape, as suas ferramentas, a importância de você cruzar várias ferramentas aparentemente antagônicas, que não tem nada a ver uma com a outra, combinando em um desenho. O segundo passo agora é você buscar ajuda em sites especializados nessa ferramenta. E constantemente treinar, constantemente aprender coisas novas. Sempre estar testando a exaustão cada uma das ferramentas. Cada vez que você testar, cada vez que você utilizar, você vai aprender algo novo. E a junção de tudo que você aprender de novo durante anos de treinamento, meses de treinamento, vai fazer de você um artista, se não o melhor, pelo menos um artista completo. Eu espero que você aprenda bastante, espero que isso seja muito útil na sua caminhada profissional ou qualquer fim que você deseje com essa ferramenta. Agora só depende de você, do seu estudo e do seu esforço. Boa sorte nessa caminhada e um grande abraço.